Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Tenho uma mensagem, a mensagem que eu tenho para nós é essa: liberta-se de uma só vez. Não fica se querendo se libertar de pouco a pouco, não. Liberta-se de uma só vez, é o título da mensagem. Meu irmão, minha irmã, um abraço para você, meu irmão Macir. Um abração, meu querido Macir. Meu xará aí do Nordeste. Esse ano eu vou estar aí. Eu vou dar uma volta aí pro Norte aí. Eu quero visitar alguns dos meus irmãos. O Norte, eu tenho muitos irmãos que me acompanham aí no Norte. Eu vou estar aí, se Deus quiser. Eu vou citar, o dia que eu estiver saindo daqui, quando eu estiver prestes, aí eu aviso para vocês. Mas eu sou o seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Já estou caminhando para 5 anos. Tá bom. Eu iniciei dia 1º de janeiro, dia da virada do ano. Virou do ano velho, do ano 2000 para 2021. Naquele mesmo dia eu preguei a primeira mensagem. E até o dia de hoje. Só que eu pregava 2 vezes por semana naquele tempo. Hoje eu prego todos os dias. Estou trazendo uma palavra de transformação, de mudança, de entendimento, para abrir o entendimento das pessoas. Então, meu irmão, nós devemos nos libertar. Eu quero mandar um abraço ao povo de Curitiba, que me assiste direto, aquele abraço, Rio Grande do Sul, enfim, todos os lugares. Então o título é esse: liberta-se de uma só vez, não é de pouco a pouco. Você me pergunta, o que acontece? Como se liberta-se de uma vez? Bem, vemos que de pequeno, os pais têm por costume de levar os seus filhos a esses locais que eles chamam de igreja, mas não passa de arapuca, não passa de gaiola, aonde as pessoas ali são iludidas ali dentro. E leva os seus filhos. Eu acho um erro isso, porque a criança tem que se divertir. Nos fins de semana, o pai deveria levar os filhos a um horto, a uma praia, um lugar de divertimento. Se o filho gosta de esporte, leve ele a um campo de futebol. Adverte com seus filhos. Não, pega os filhos ali de 3, 4 anos, já enfia lá dentro daquela gaiola. E o filho vai crescendo ali dentro, aprendendo. O que ele está aprendendo ali dentro? Só mentira. É mentira em cima de mentira, nunca a verdade. Qual a verdade que existe ali dentro? Nenhuma. Não existe verdade dentro desses movimentos chamado igreja de crente. Não existe. Mas, irmão Nilson, como você fala isso? O que é verdade ali dentro? Porque tudo que eles pregam, que eles ensinam, é o contrário a este livro. Por isso que é chamado, e foi chamado no início, de protestante. Protestante contra o quê? Contra a Igreja Católica? Protestante contra este livro. Eles protestam contra esta verdade. Eles não aceitam esta verdade. Porque quando você responde dentro dessa Bíblia, eles dizem assim: não. Isso está errado. Essa Bíblia sua não está certa. A Bíblia existe uma só. Não existe 2, 3 Bíblias. A primeira Bíblia a ser escrita pelo Padre Jerônimo foi no 4º século, no ano 382. Foi a primeira Bíblia que saiu escrito à mão. Vulgata. E todas as Bíblias saíram dessa. Então não adianta vocês querer mudar. Bíblia não sei do que, Bíblia, linguagem de hoje, Bíblia de estudo, Bíblia pentecostal, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia das crianças, Bíblia não sei do que, Bíblia... É tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Então a criança cresce ali dentro.
leva, tira nos domingos, a criança estuda o que a criança precisa da escola. Ela precisa desenvolver dentro da escola, brincar com seus amigos. A sua infância passa muito rápido, mas eles criam lá dentro daquela gaiola, como cria um passarinho, sem liberdade nenhuma. Domingo de manhã, o pai está lá, acorda, minha filha, vamos para a casa de Deus. Deus não tem casa. Para começar, já começou desde aí a mentira. E chega lá e escuta aquele monte de mentira, escola dominical, é tudo mentira. Eu fui professor da escola dominical. Hoje eu quero sentar perto, diante de um professor da escola dominical e desmascarar. Hoje eu desmascaro qualquer professor de escola dominical. Isso não existe, isso é uma mentira. A escola dominical começou na Inglaterra. Começou na Inglaterra, já no fim do século XIX. Iniciou ali pelo um missionário, queria tirar as crianças da rua. Há muitas crianças pobres na rua, então ele começou a trazer aquelas crianças, convidar e dava um pedaço de pão, um leite, café, alguma coisa para aquelas crianças de manhã. E aquilo ali foi cada vez mais crescendo, e se tornou, depois foi dado o nome Escola Bíblica Dominical, porque aí eles viram que muitas crianças começaram a ser atraídas para aquele local e eles começaram a dar ensinamento da Bíblia. E aí outras, chamada igreja, adotaram este movimento. E isso aí abrangiu o mundo inteiro. É como esse tal de círculo de oração, ou mesa de oração, corrente de oração. Onde começou? Lá no Recife, onde iniciou esse negócio. Por uma irmã que tinha uma filha que tinha um problema autista, e ela pediu para o pastor se ela mais duas colegas podia vir orar de manhã. E ela, o pastor aceitou, ela veio, fez ali a oração de manhã. Aí no outro dia já ficaram sabendo, já tinha 7 pessoas. E foi indo, dali a pouco já tinha um grupo grande. Começou a vir de manhã para orar. E dizem que a filha dessa mulher, que era autista, começou a ter uma melhora. E aí isso, chamaram, eles faziam um circo, uma roda, e deixava a menina no meio. E isso foi dado o nome de círculo de oração. Depois mudaram, e isso foi pegando, começou na sede lá no Recife, num bairro chamado Casa Verde, lá no Recife. E isso pegou, lastrou em todo lugar, mas dentro desse livro não existe. Corrente de oração, mesa de oração, círculo de oração, não existe. São tudo coisas que procedem da cabeça do homem. Mas vamos lá, para não perder. A criança vai crescendo ali dentro. Aprender, não, porque nós temos que ensinar a criança no caminho que se deve andar. Qual o caminho que a criança deve andar? O caminho da educação. Aprender a ler e escrever. Aprender a respeitar os outros. Aprender a não mexer nas coisas que não é dela. Respeitar o seu pai, a sua mãe. Esse é o caminho que se deve ensinar às crianças. Não é dentro desses movimentos religiosos, ali que fica só enfiando na cabeça, goela abaixo daquelas crianças, e elas crescem. E quando elas se formam, ali, eu quero ser um pastor, eu quero ser um bispo, um apóstolo, eu quero ser o quê? Porque está na cabeça aquela criança. Ela está na sua adolescência e ela pensa assim, mas de repente ela depara com alguém que conhece a verdadeira graça. A graça verdadeira por este livro. Ela vai e fala assim, não existe aceitar Jesus. Como não aceita? Como não existe? Não tem aceitar Jesus. Mas por quê? Porque Jesus não existe. O quê? É isso mesmo, Jesus não existe. Ele existiu, mas não existe mais. Ué? Jesus não existe? Não, Jesus não existe mais. O ministério dele foi 3 anos e meio. Ele terminou seu ministério terrestre, foi morto, ressuscitou e voltou para o céu e acabou o ministério de Jesus. Não existe mais Jesus. Mas, irmão Nilson, vai lá. Segunda carta de Coríntios 5,16. Está ali.
Eu não preciso, não é eu que estou falando, não. Ah, mas batizar, não existe batismo. O quê? Não existe, não existe batismo. Isso é um ritual que tinha Israel. Isso simbolizava pureza, porque a água para os judeus era pureza. E como os judeus tinham por costumes, o sacerdote, já falei isso várias vezes, dezenas de vezes, tinha por costume de lavar o cordeiro antes de ser sacrificado, oferecido a Deus, então eles faziam isso. A própria Bíblia diz, lá no capítulo 10 de Coríntios, versículo 2, que o povo foi batizado na travessia do Jordão, na travessia do mar. Então, batismo não existe. Aí a pessoa fica assim. Aí você fala, ceia não existe. O quê? Como é? Não, pão com suco? Ceia é janta. Ah, mas então é Páscoa. Páscoa não existe. Páscoa era coisa judaica. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 43, 43, 42, 43, diz que qualquer um fora de Israel não poderia participar. Então eu, você, nós não podemos participar da Páscoa. Páscoa era pão sem fermento, erva amarga, carne de cordeiro e vinho. E isso se fazia dentro das casas, não se fazia dentro de templo, conforme hoje nós vemos aí, essa lambança toda aí que eles fazem, esse pão com suco aí dentro dos lugares. Aí a pessoa fica assim. Aí você fala, não existe dízimo. O quê? Dízimo não existe. Não existe dízimo. Mas aquela criança nasceu ali dentro. Está dentro da mente dela, a mente dela foi lavada e colocada essa imundícia lá dentro, toda essa mentira. Mas o dízimo é a 10ª parte de Deus. Deus não tem parte nenhuma, tudo é dele. Tem que dar nada a Deus. Não devo nada para Deus. Nada tenho que dar a Deus. Então, a criança fica assim. Não existe unção com óleo. A unção existiu lá no tempo dos profetas, quando o sacerdote ia ungia reis. Então, isso acabou, isso não existe mais. A apresentação de criança, isso não existe mais. Isso era o costume da lei. Ao 8º dia apresentava e circuncidava. Está lá em 2:25 de Lucas. Aí a criança começa a ficar preocupada, desinquieta. Aquela criança cresceu, se formou, se tornou um moço, um homem, e nunca ouviu a verdade. É como aquela ilustração daquele homem que tinha uma enorme barba, nunca tinha cortado a sua barba. E ele era conhecido como o velho barbudo. Sua família acostumou, o bairro todo, toda a cidade acostumou. E ele penteava a barba. Não, pá. Ele idolatrava aquela barba. Mas um certo dia o neto dele brincando no colo dele. Vovô, quando o senhor vai dormir, que lado o senhor põe a barba para dormir? Que pergunta é essa? Não sei lá. Que lado que eu ponho a barba? Bom, passou, quando foi a noite, o velho foi dormir, deitado do outro lado, deitava para lá, deitava para cá, aquela barba incomodou aquele velho a noite toda. Quando foi no outro dia cedo, o velho foi lá e mandou tirar a barba fora. O que eu aprendo com isso? Que até então, ninguém tinha perguntado para ele. Ele não tinha dado por conta. Ele rolava por cima daquela barba, dormia de bruços, dormia de qualquer jeito em cima daquela barba me enrolava todo nele, a barba era grandona, vinha até na cintura. Mas quando o neto perguntou essa palavra, desinquietou ele. Então uma pessoa entra, você vai entender agora, entra dentro desses movimentos, chamado igreja. Nasce ali junto com seus pais pequenos, já é apresentado ali, que é outra tolice também. Não se apresenta a criança a Deus, porque Deus conhece antes dela existir, Deus já conhece. Apresenta aquela criança cresce, depois ouve falar que nada dessas coisas existe. Que esse negócio de dízimo, de oferta, de ceia, de todas essas coisas, nada disso existe. Negócio de céu, de inferno, de diabo, não existe diabo, não existe. Aí quando ela depara com a verdade, então aquilo deixa ela desinquieta. Ela vai ficar desinquieta. Então no caso do velho. O velho, quando ouve essa pergunta, que lado o senhor põe a barba, ele ficou desinquieto. No outro dia ele tirou a barba, acabou o problema. Então o que acontece? Esse homem que nasceu dentro desse movimento chamado igreja, aceita, aí ele vai, ouve com atenção. E por este livro ele passa a entender que não existe nada do que se prega dentro dessas assembleias,
dentro dessas congregações, dentro desses movimentos protestantes, sabe que tudo isso é dinheiro e poder. É duas coisas. Tira o dinheiro, acabou. Porque Deus não está nesse lugar. Está lá em 17:24 de Atos. Deus nunca habitou. Não é que ele não habita, que ele habitava antes. Ele nunca habitou em templo feito por mão de homem. Nem no templo, nem no tabernáculo de Moisés. Ele não entrava. Ele descia até a porta e falava com Moisés, e uma nuvem cobriu a face de Deus e Moisés. E Deus falava com Moisés ali. Então, meu irmão, minha irmã, você se converta, conheça a verdade de uma só vez. Não precisa ficar em dúvida. Ah, mas eu tenho que dar mais tempo. Assim que você vê como eu, quando eu ouvi a graça, eu rejeitei um pouco, mas eu me sustentei. Eu quis ver de novo, quis ver de novo, quis ver de novo, e o meu entendimento fez isso. Abriu de uma vez, e hoje eu sou um pregador da graça. Prego com convicção, com prazer, com alegria, gosto do que faço, faço o que gosto, e hoje eu estou aí já indo para as mais de 850 mensagens, por aí mais ou menos, eu tenho no meu canal. Meu irmão, não há dúvida, se você é um desses que está em cima do muro, pensando, você não tem nada que pensar, vem para a graça, correndo, e você não precisa mais tirar do seu dinheiro e sair da sua casa para ir, mas você simplesmente só aperta o botão e ouve a graça dentro da sua própria casa. Compartilhe, e curte e compartilhe. E divulga esta mensagem para os demais. Graça e paz para todos. Bye, bye.